Podcast Adoração com Renata Clemente. Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio do podcast Adoração. E hoje eu estou com uma presença especial aqui nos nossos estúdios com ela, que ela é casada com o pastor João. Ela tem 2 filhos, o Bruno e a Karina, é avó, tem 2 netos, é missionária. Eu tenho a honra, gente, de estar aqui comigo, a missionária Dina Márcia, da Igreja Pentecoste. Tudo bem? Aê, que bênção, missionária. Amém. Eu falei desde o primeiro podcast, eu vou trazer a missionária aqui ainda. Glória a Deus. E o Senhor preparou hoje pra gente. Eu estou aqui. Amém. Glória a Deus. Estou aqui. Estou muito feliz, o missionário. Eu também estou muito feliz, muito grata, primeiramente com o nosso Deus. Primeiramente, porque o Senhor, Ele faz tudo e Ele tem feito o que Ele fez sobre a minha vida, sobre a tua vida. Amém. E eu quero pedir licença para o pessoal que está nos vendo, nosso Senhor Jesus entrar juntamente. Opa, é o primeiro. É o primeiro com a gente. Eu sempre falo isso, Senhor Jesus, entre com a gente agora nessa entrevista, está aqui conosco e vai entrar em cada lar, que nós vamos estar aqui falando o testemunho da missionária Dina Márcia, que é um testemunho muito lindo. Já tem a igreja há muitos anos. Ela vai contar tudo, gente. Vai contar tudo. E ela é uma mulher profeta, uma mulher de Deus, que o que Deus usa ela acontece. Eu sou testemunha. Depois nós contamos dos testemunhos aqui, né? Mas, missionária, quem foi a missionária antes de ser missionária? É a Dina Márcia, né? Dina Márcia. Quem foi? Lá do interior de Gastão Vidigal, né? Vim de lá. Veio de lá. Com 14 anos, meu pai veio pra cá. E ficamos aqui, estamos até hoje, né? Sim. Aí eu me converti, primeiro eu casei e me converti para a honra e glória do Senhor. Eu estou aqui, né, na presença do Senhor, que Ele venha fazer o de melhor. Mas vim lá de baixo. Veio lá de baixo. Vim lá de baixo. Vim de baixo. E esse começo, missionária, como que foi? Você tinha mais ou menos quantos anos, quando Deus te chamou, né? Que você foi para a igreja? Você nem imaginava, antes de ir para a igreja... Você imaginava, acha que eu vou ser missionário, vou para a igreja? Como que foi? Não. Conta isso pro pessoal. Posso contar? Pode sim. Gostava muito, né, de bailar pro mundo, né, fazer as coisas que o mundo nos oferece. Mas aí um dia Jesus me chamou, né, em 2000, eu me converti em 1995, foi em 95 que eu me converti. Mas assim, me converti, né? Fui para casa de oração. E ali o Senhor foi falando comigo. O Senhor foi falando, e eu fui pegando tudo que o Espírito Santo falava comigo. Então você que está do outro lado, vai começar a assistir, você pode pegar um pouquinho que Deus tem para a tua vida. Não desanima, não. Porque o mistério é grande. Amém. Eu creio. E aí a missionária foi para que igreja naquela época? Então, eu não tinha, eu gostava muito. De passear nas igrejas. Posso falar da nominação? Pode. Eu gostei muito, né? Eu ia muito na Deus e Amor. Ah, sim. Na Deus e Amor. Eu gostava das profecias, sabe? Quando Deus falava ali, eu saía regozijando, porque ali... Deus fez um grande milagre na minha família. Sim. Então, aí depois afastou, né, a mocidade, mas eu ia, mas não era convertida, mas eu gostava. Gostava muito. Aí, quando foi assim que a missionária começou a ir, casou, né, e continuava indo? Não. Aí eu estava solteira com a minha mãe, quando eu pedia para ela levar eu na Deus e Amor. Aí eu casei, eu afastei. Entendi. Afastei, fui morar em Polônia, e depois a luta começou. Aonde que você procura? Eu vim pela dor, eu não vim pelo amor. Muitos vêm pelo amor, mas maioria é pela dor. E pela dor, eu quero dizer para você, não venha, porque você paga o preço. Você paga o preço, e eu paguei o preço. Para estar onde eu estou hoje, nós temos que pagar preço. É verdade, missionária. E a dor, qual foi a dor que te trouxe, missionária? Pode falar para o pessoal? Foi. Aquilo que você abrir um celeiro, não ter nada. Você pagar aluguel, não ter dinheiro para pagar um aluguel. E foi assim. Aí foi quando meu esposo, o pastor João Violim, eu hoje convertido para a honra e glória do Senhor, né?
Sim. Ele não aceitava o evangelho. Mas na perseverança, a Bíblia diz, a mulher sábia, ela edifica a casa. Sim. Então foi assim, na oração, falando com o Senhor, um dia ele me chamou para ir para a igreja. E eu levei ele para a igreja. Amém. E chegou lá e o Senhor fez o que ele fez hoje. Tá, É. né? Tem feito. Ele é uma bênção. Ele é uma bênção, meu esposo é uma bênção. É uma bênção. E ele tinha um coração duro. Para quem vê, Nossa, não fala meu isso, Deus. né? Você que está do outro lado, né, com o coração duro, dizendo que não vai. Abraça, deixa o Senhor te abraçar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Você verá a glória do Senhor sobre a tua vida. Eu creio, viu? Eu o creio. fardo é grande quando nós estamos fora da presença. Aí quando nós chegamos na presença do Senhor, Ele ajuda nós a carregar no fardo. Sim, é maravilhoso. É maravilhoso. É. E quando a missionária estava na igreja com ele, aí vocês começaram a ir, né? Sim. E você não imaginava que Deus ia te dar um ministério na mão, né? Não. Como que foi isso, missionária? Não, eu fui, né, batizada no ministério, fui ungida em outro, Uhum. né? E ali Deus começou a usar os vasos para dizer para mim que Deus tinha muita coisa grande, espiritual sobre a minha vida, Sim. né? Deus me corrigiu muito, Deus me colocou eu bastante no estreito, Sim. e eu fui segurando a bênção. E o Senhor falava, porque você tem que segurar. Tem que segurar. Mesmo, aleluia, na aflição, você ouve o que o Espírito diz, você nunca perde. E eu não perdi. Amém. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, né? Porque eu posso falar aqui que quando eu cheguei ali na igreja, estava começando ali, né, Pentecoste. Eu fui ali também, fui abraçada. Foi. Meu casamento foi profetizado por ela. Amém. Né? E eu casei, estou 19 anos junto. Você Então, vê? você vê que bênção. Ô, glória, Né? segura o anjo aí. Falou que meu esposo ia ser pregador, e a gente até ria, falava, gente, ele não conversa, como vai ser pregador, né? E o Senhor fez uma obra linda, Fez. né? E eu queria, missionária, saber como começou a igreja, como que foi que Deus falou, ó, você vai começar essa obra? É um mistério. Aí vem um mistério. Aí vem o mistério. Aí eu vou falar para os irmãos. Eu congregava no ministério, pouco tempo ali, né, na Rua 10, do Bom Pastor, e o pastor foi embora. E eu comecei a orar, fui para o monte, viu? Fui para o monte, fiz 30 dias de monte, e chegando ali no monte, eu comecei a adorar o Senhor, falar com Ele que eu queria um ministério para congregar. Eu não queria um ministério para você, né? Sim. Ser, né, vice-presidente de uma obra. Não. Eu fui pedir para Deus. E eu cheguei em Rio Preto, São José do Rio Preto, ali numa igreja com as irmãs, era uma benção. Sim. E ali Deus usou o vaso. Falou para mim, o que você está fazendo aqui? Falou para mim, para o pastor João. Se eu tenho algo com vocês lá na tua cidade. Foi profecia, viu, igreja? Foi profecia. Amém. Hoje que somos o que temos, foi tudo profecia da boca de profeta. Sim. E aí nós voltamos, falei, meu Deus, como? E continuamos morando no monte. Sim. Continuamos buscando. Aí foi quando o Senhor deu uma luz grande, no meio ali da seringal, Sim. escreveu Igreja Cristã Universal Pentecoste. Ainda escreveu assim, a paz de Deus. Olha. Aí eu disse, paz de Deus, eu não quero. Olha, fui rebelde. Correndo. Aí eu fui, chegou uma missionária de São Paulo e disse, eu vou te levar num lugar onde a irmã não te conhece. E ali, o que Deus falar, você faz. Chegamos ali em Ribeirão Preto. E entramos na casa da irmã Anitta. E ela disse, porque tu é rebelde. É a paz de Deus. Pronto. Confirmação do Senhor, né? Olha, missionária, eu falo assim, cada um que passou aqui tem o seu testemunho, né? Deus tem a forma de trabalhar. E a forma que Deus tem na sua vida é uma forma... Eu falo, tem várias igrejas, né? Jesus habita em vários lugares, mas cada um Deus quer trabalhar de uma forma. E na igreja da missionária, a gente está falando aqui, Deus trabalha de uma forma diferenciada, né? Na forma que Ele quer usar os vasos. É uma igreja que Deus cura. Deus cura, né? Deus usa pessoas, Deus cumpre com aquilo que Ele fala. Sim.
é uma bênção, É. né? E eu falo assim, missionária, tem muitos testemunhos de pessoas, né? Aí você abriu a igreja, né? Onde que foi? A primeira foi lá Na onde minha casa. Na sua casa. Conta Na minha casa. conta. Ficamos na minha casa, no fundo da minha casa, ali no Pedro Nichar. Sim. E aí um dia chegou uma irmã, necessitando de um milagre. Ela tinha perdido uma terra e ela era de outra dominação. Aham. E ela diz, se eu ganhar essa bênção, eu tenho um salão e eu vou te dar, eu vou colocar vocês dentro do salão. Para E começar a obra. Para começar a obra. Foi quando começou na obra. Lá no... Na Batatais. Na da Batatais, né? Lá em cima, né? Foi uma bênção. Foi. Ela chegou em casa, com 3 dias, ela chegou com a benção. Porque a pessoa que ficou com a terra dela não tinha pagado. Aí ele veio, pagou, e Deus mostrou que Deus é Deus. Você que está aí do outro lado assistindo, você pode crer no seu milagre. No seu milagre. Porque o Senhor é Deus do nosso milagre. Se você está desanimado, chacoalha aí e levanta e vai atrás do seu objetivo. Porque Jesus te ama. É verdade. A obra começou com poucas pessoas. Quando eu cheguei lá, tinha pouca gente, né? E eu cheguei lá na missionária, uma amiga minha, né? Até a Sara. A Sara, beijo pra Sara, que falou, vamos lá, que a missionária é uma bênção. Ela ama muito a missionária. Amém. E ela falou, vamos lá. E a gente foi, né? E assim, pra mim era diferenciado, eu também fui da Assembleia, mas foi assim, um mover de Deus muito grande. Foi. E é uma coisa que eu falo, missionária, que as pessoas acham, isso faz mais de 20 anos, mas o pessoal hoje fala assim, Deus não usa mais profeta, é difícil, né? Às vezes desacredita, porque tem muita gente que faz de qualquer jeito, né? Mas esse dom, conta um pouquinho pra gente desse dom lindo que Deus te deu, da profecia, então, né? Esse dom não foi assim, eu fui usar. Procurar, né? Deus usou profeta. Usou profeta para falar comigo. Eis que te dou o dom da revelação. Sim. Primeiramente, fui batizada nas águas. Sim. E Deus já me batizou em novas línguas. Foi. Então, eu já saí das águas, né, com o dom de línguas estranhas. Sim. E eu fui buscando, eu fui deixando o mundo, Sim. eu fui abandonando tudo. E vim servindo ao meu Deus. Aí Deus, cada profeta que chegava dentro do ministério, falava. O último meu que o Senhor entregou foi o olho de águia. Olho de águia. Conta pra gente como que é esse dom, ele é um dom especial. É um dom especial. É um dom que o Senhor me mostra por dentro, a enfermidade. Por isso que ele cura. Glória a Deus. Né? Uhum. Porque sobre as nossas mãos, e minha do pastor João, Deus já ressuscitou morto. Paralítico andou. Amém. Glória a Deus. Os irmãos que vão assistir vão ver que estão, né? Vão ver que é milagre. O Ministério Pentecoste, ele é milagre. A gente não copia ninguém, a gente copia o Deus que nos chamou. A gente procura viver na palavra dele. Amém. Porque eu falo por testemunhos, né? Eu vivi muito testemunho na Pentecoste, né? Gosto muito da missionária Dinamárcia. Até esses dias atrás, a campanha que teve lá, o Senhor me respondeu. Foi. Né? Então, assim, eu sou um testemunho vivo também. É o que eu falo assim, eu acredito muito e sei do chamado que Deus tem sobre a sua vida, viu, missionária? E a igreja ficou ali por um tempo, foi crescendo, né? Ficou 10 anos. 10 anos. Ficou 10 anos. E aí, como que o senhor abriu mais uma, né? Abriu mais uma, ficamos, né? Aí fomos abrindo em São José do Rio Preto, em Polônia, né? Europeias. Mas por causa da pandemia, precisou fechar. Hoje está em Catanduva. Só está em Catanduva. Temos os irmãos de São José do Rio Preto que a gente ainda continua orando, os irmãos de Urupês. Eu amo os irmãos de Polônia. Sim. Então, sabe, a gente não esquece. Não esquece. Eu tenho os irmãos dos Estados Unidos, que eles vão assistirem. Que bem. Então, Deus é fiel para cumprir tudo.
Com certeza. E eu quero que a missionária fala pra gente, missionária, dos testemunhos, que tem muitos testemunhos, né? Você pode contar os testemunhos, que eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente vai se identificar. Tem muita gente hoje, Deus usa muito a missionária em curas, em libertação, né? Esse é o teu chamado monte, né? Porque às vezes a pessoa está nos vendo, o que é monte? Monte é um lugar que a gente vai para orar, seringueira aqui em Catanduva. Seringueira, não é um monte assim, não. Lá em São Paulo é um monte. É um monte, mas aqui não é um monte. Aqui é a seringá, a gente fala seringueira, né? E é onde o Espírito Santo faz coisas grandes ali, que é maravilhoso. É maravilhoso. É muito bom. Agora eu queria que a missionária contar, gente, porque eu falo assim, nós no Evangelho, nós vivemos de testemunhos, né? Testemunhos vivos. Testemunho vivo. Que Jesus, ele fazia os milagres, Deus. E ele disse pra gente, missionária, vocês farão obras maiores do que eu fiz, né? E Deus deixou isso. Então, cada um tem a autoridade que Deus dá. A missionária tá aqui, ela obedeceu o chamado. Obedeci, e tem obedecido. E tá aqui sendo usada como instrumento, né? E você que tá aí, que tem um chamado, não desista. Não. Se você estiver afastado, fique firme, volte para a igreja. Tem a igreja aqui da missionária, hoje ela está representando a igreja dela. Tem várias igrejas, mas pode fazer uma visita, ela vai ser muito bem-vinda, né? Bem-vindo. Muito bem-vindo, em nome de Jesus. Né? Amém? Agora vamos contar um pouquinho. Deus vai te mostrar os testemunhos, tem que falar. Então, meu testemunho, ele é assim, se eu for contar, vai muito. Mas um dia um profeta disse assim que meu nome chegaria aos 4 cantos da terra. E com a pandemia chegou, foi para Angola, né? Foi para os 4 cantos da terra, foi. Sim. Então, a igreja Pentecoste, ela é conhecida aos 4 cantos, por causa da pandemia, por causa dos cultos online. Amém. E sobre o meu testemunho, Deus me chamou assim. E logo que ele me chamou, ele me ungiu. Sim. Logo que eu desci as águas, o Senhor me ungiu. E aí eu fui segurando na orla nele. Eu fui segurando e ele foi trabalhando e eu fui abandonando tudo aquilo que o Senhor não agrada. E aí Deus foi trabalhando e meu testemunho, assim, se eu começar a falar sobre as bênçãos, sobre o que Deus fez, as curas. O meu esposo, ele desceu a óbito, Deus ressuscitou. Conta um pouquinho, eu não sabia disso. Não. O que aconteceu ele com o pastor? Ele tinha um caminhão de cana, né? E foi trocar o eixo. E eu disse para ele, sai de baixo, Deus não está no controle. Quando chegou 4 horas da tarde, o motor desceu abaixo. Desceu abaixo, ele estava debaixo, caiu, quebrou a 2ª vértebra do pescoço. Chegou as ambulâncias, levou e o médico dizia, ele está morto, ele veio a óbito. Eu disse, Senhor, o Senhor não acabou, o propósito eu tenho com ele. O Senhor tem poder para ressuscitar. Eu quero dizer para você aí que está do outro lado. Não teve morte, às vezes não teve, né? Está um desânimo e você está querendo abandonar tudo. Colocando palavras que entristecem o Espírito Santo. Chama papai no oculto e fala com ele. Amém. Você verá a glória do Senhor. Porque na minha casa teve aleluia, o Senhor reviveu meu esposo. Chegamos no hospital, irmã Renata. O médico disse, ele está morto. Ele veio a óbito. Eu disse, não veio. E os irmãos na correria, né? Um querendo ajudar de uma maneira. Aí, quando eu disse, Senhor, até o doutor Simval disse, a senhora é uma mulher de fé. Amém. A senhora é uma mulher de fé. Eu acabei de ver o pastor. Ele não vai sobreviver. Porque Deus ressuscitou ele foi proteir. E a médica me chamou e disse, olha, não sei o que aconteceu, ele viveu. Meu Deus. Mas ele vai viver vegetando, porque a 2ª vértebra quebrou. Meu Jesus. E ele só vai mexer o pescoço. Da maneira que a médica disse para mim, eu dobrei o joelho na frente dela. Eu pus a minha mão assim e disse, Senhor, tu é o médico dos médicos. Amém. Se o Senhor tem um propósito, o Senhor levanta teu servo daí. Amém.
E levantou. Glória a Deus. Levantou e está aí hoje, para honra e glória do Senhor. Tá andando, tá super bem. Tá uma benção. Então, é uma testemunha muito grande. Abençoado. Deus me honra. Deus abençoa minha casa. Deus abençoa. Você clama ao Senhor. Antes de murmurar, chama Ele. Porque Ele está com o ouvido inclinado, com as mãos estendidas para te abençoar. Amém. E é um testemunho muito forte, né, missionária? E assim, além do pastor, eu falo assim, Deus tem uma forma tão linda de trabalhar na vida de vocês, que eu acredito nessa forma, sabe? Eu falo assim, porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Tem gente que não tem fé, mas hoje, você está aqui, né, a senhora está aqui, para ativar a fé dessas pessoas. Para as pessoas terem fé, não só por causa da bênção material, do milagre, né? Mas também para o chamado. O chamado para morar no céu. Exatamente, a obediência. Né? Porque enquanto a gente está aqui, a gente tem nossas aflições, as lutas, né? Nessas dificuldades. E o Senhor, a Bíblia fala que nós teríamos, lógico que a gente tem as dificuldades, mas também a prosperidade também, né? Faz parte do nosso... Apocalipse fala, né? Eu provo e castigo quem eu amo. Sim, com então, certeza. Ele tem provado. Se Ele não provar nós, porque Ele nos ama, Ele chamou, então Ele nos prova para nós não abandonarmos Ele. E muitas vezes as pessoas saem da casa de oração por causa da prova. Sim. E está sabendo ali que pertinho a vitória chega. Então, eu quero dizer para você, irmã Renata. Sim, amém. Segura o anjo, porque Deus tem muito a trabalhar sobre a tua vida. Amém, eu creio. O seu sonho vai começar a ser plantado, regado. Amém. E tu irá colher grandes frutos em nome de Jesus. Amém. Eu creio, recebo. Eu creio, recebo. E eu sei, né, da seriedade do ministério da missionária, né, dos milagres. Vivi muita coisa. Eu vou contar o meu testemunho aqui, tá chegando logo. Vou contar. E eu sou grata a todas as pessoas que eu passei. As pessoas que eu trouxe aqui têm um carinho muito grande, né? E Deus é fiel, né? Eu fiquei lá 5 anos lá no mundo. Deus me trouxe de volta, mas amém. Mas o que eu quero que a missionária, assim, fala um pouquinho desses milagres. A gente estava falando um pouco lá embaixo sobre os milagres. Lá que tem gente que fala assim, às vezes Deus fala assim para a pessoa, eu vou te dar algo, mas antes não dá porque a pessoa às vezes não tem fé, e como a missionária contou pra gente sobre o que a gente estava falando lá embaixo, né? Mas nós vamos falar já, que agora eu só quero falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, tá, missionária? Pessoal que tá aí acreditando no nosso trabalho, eu quero falar um pouquinho para você que está nos vendo, eu quero agradecer o supermercado Santa Rita, né, que está com a gente, nosso patrocinador. Lá no supermercado Santa Rita, gente, você encontra tudo que você precisa. Lá tem açougue, e o açougue lá é super especial, tem tudo fresquinho na hora para você. A carne é de desossa, tem hambúrgueres, tem hambúrguer caseiro, tem o churrasco, que é uma delícia, o medalhão, as linguiças, tudo fresquinho, viu, gente? É muito gostoso, eu estive lá. A Marielle é um amor, beijo pra Marielle, para todos os colaboradores que são super especiais. O atendimento lá é de primeira. E você que está nos vendo, você pode fazer suas compras pelo WhatsApp ou pelo telefone. Olha que bacana. Às vezes você não tem tempo de sair da sua casa e fala, nossa, como que eu vou ao mercado? Você não precisa ir, você só liga lá ou manda um zap, né, que está passando na nossa tela aí. Você vai pedir as suas compras, eles entregam na sua casa, ou no Pix, ou no cartão, ou no dinheiro, no conforto da sua casa, sem você precisar sair. E olha, e fica lá na rua Antônio Girol, 1014, e o atendimento, como eu disse, é muito especial. Marielle é super atenciosa, a família dela, beijo para eles, todos os meninos do açougue, o pastor Paulo que trabalha lá no açougue, os meninos do caixa. O atendimento, gente, de primeira. E tem muita promoção nesse final de semana. Vai lá no Instagram do Supermercado Santa Rita, que tem uma promoção especial nesse final de semana aqui que você está assistindo, que você vai ver quanta oferta tem lá no supermercado para você, tá bom? Supermercado Santa Rita, sempre mais por você. É isso aí. Missionária, os milagres, como a gente estava falando, Deus fala com as pessoas, né? Através da revelação do Espírito Santo, porque a Bíblia fala sobre os profetas, as revelações, né? E Deus deu esse dom abençoado para a missionária, né? E é que nós estávamos sobre acreditar, fé. Às vezes a pessoa fala assim, vou te dar um carro. Né, Deus já falou isso comigo, através da missionária, já confirmou com outras pessoas de Deus também.
E com a missionária acontece umas coisas, assim, surpreendentes, né? Isso nos motiva, porque eu falo, gente, como que Deus é maravilhoso? Ele fala, e Ele cumpre, e Ele faz, né? E só a pessoa acreditar que tá vendo. Só confiar. Confiar. Conta esses testemunhos para as pessoas verem que Deus, Ele pode nos ajudar financeiramente, que Ele é dono do ouro e da prata também. O Senhor, Ele é maravilhoso. Quando você coloca o joelho no chão, você fala com Ele, Ele responde. Só que eu quero dizer para a igreja, para você, Ele te dá o de melhor. Viu? Ele dá o de melhor. Eu já ouvi, né, pessoas chegar em mim e dizer, eu queria um carro, mas não qualquer um. E Deus dá qualquer um. Eu queria uma casa, um cômodo, e dá um... Não, irmão, você aprenda a pedir. Sim. Aprenda a pedir. Porque nós somos filho do rei. Exatamente. Então, se nós somos filho do rei, Ele, aleluia, Ele contempla o nosso clamor. Você que está do outro lado, precisando de um milagre, de uma porta aberta, entra no seu quarto, fala com o Senhor. Eu gosto muito de orar e tirar uma palavra. E eu fico naquele dia com a palavra que o Espírito Santo Deus me ordenou a minha vida. Então, eu quero dizer, muitos milagres, muitas bênçãos eu já recebi, muitas. Às vezes as pessoas até ignoram, mas o meu Deus me conhece. Conhece a minha casa e os meus, né, os escolhidos, Senhor, as ovelhas que convivem comigo, sabe. Porque não adianta eu mentir. Se eu mentir para alguém, eu estou mentindo para Deus. Sim. Como que Deus pode me abençoar se há uma palavra mentira na minha boca? Então, eu sou muito provada. Amém. Mas também muito abençoada. Já ganhei muito, já ganhei carro, o lar que eu tenho foi Deus preparou. Conta o testemunho um pouquinho, missionária, para edificar a fé das pessoas. O meu lar foi Deus preparou. Eu pedia para o Senhor um lar e Ele me deu. Então eu falo sempre, eu não posso jamais deixar de falar. E Ele usa aquele que tem para te abençoar. Então não se preocupa com a tua luta. Confia no Deus que você serve. Amém. Porque Ele é um general de guerra. Ele ordena o anjo a descer do trono para guerrear contra as potestades, contra aquilo que não provém aos olhos dele, para dar vitória. Amém. Então, eu sou uma prova viva do que Deus tem feito na minha casa, nos meus filhos. Sim. E na igreja. Na igreja, verdade. Quando eu abri um ministério Pentecoste, só tinha o meu carrinho lá. E hoje, quem passar lá em frente vê o que o Senhor fez. Glória a Deus. Sim. O pessoal são abençoados. O pessoal lá, tudo abençoado. Tem a bênção, tem sua casa, tem seu carro. Sim. Sabe? Seu trabalho. Então, através da oração. E às vezes as pessoas não acreditam mais na revelação do Espírito Santo. Revelação pelo Espírito Santo. Onde Deus fala no oculto e no profundo. Se você chegar em mim, pedir oração e começar a contar o seu problema, eu vou orar para você, mas não vou pedir para o Senhor te revelar. Sim. Porque você está contando o seu problema para mim. Então, se eu tenho dom espiritual, o Senhor vai mostrar para mim a tua necessidade. Porque quando nós clamamos Ele, Ele responde. Então, não importa o tamanho do seu problema. Não importa a sua enfermidade. Se você for merecedor do milagre, o Senhor entra na causa. Deus ressuscitou morto. Amém. Deus, aleluia, fez paralítico andar. Esse testemunho do paralítico foi muito lindo. Conta pra gente, missionária. Como que ali aconteceu? na Batatais. Uhum. Chegou um irmão e ali com a cadeira de roda. E nós estávamos num círculo, né, de oração. E o Senhor usava a minha vida para dizer para o pastor, ungir ele, ungir a coluna dele. E o Senhor ungiu, o pastor ungiu, o Senhor contemplou e ele foi embora. No outro culto ele voltou de cadeira de roda. Voltou, mas quando chegou no meio da igreja ele levantou a cadeira de roda. Antigamente, há 25 anos atrás, não tinha. Hoje tem celular. Sim, não tinha? Tinha celular, mas era mais para as pessoas que tinham posse. Então a gente não tinha celular. Às vezes na festividade eu gravava, eu tenho ela até hoje,
aquela câmera. filmadora, você lembra dela, né? Lembro, sim. Então, e milagres sobre milagre. Amém. Ele levantou a cadeira e disse, Jesus me curou. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Maravilhoso. Esse testemunho. E assim, a missionária, eu já tive momentos de mandar mensagem, missionária, ora por mim, ora, né? E ela, vou orar. Ela nunca deixou de falar, não, estou orando, estou buscando. Eu não sou muito de responder. Demora um pouquinho. Não, sabe por que eu não respondo? Porque se eu responder, você vai começar a falar comigo. Aí você prefere não? Não, eu prefiro, às vezes eu ponho um amém, eu ponho um joelho, não é? Sim, sim. Porque eu vou orar. Aí o que o Senhor mandar falar, eu falo. Mas, missionário, eu falei friso o testemunho do carro, porque eu acredito nesse testemunho e eu sei que eu vou testemunhar isso. Mas conta pro pessoal, porque eu vejo muitos pastores, eu gosto muito de assistir podcast, né? Pra mim aprender mais, testemunhos. Tem um pastor que a gente ainda vai trazer aqui também, que conta vários testemunhos sobre isso. Mas eu queria que você contasse o seu, que eu estava contando lá embaixo pra nós, pra edificar. Porque às vezes a pessoa... Edifica, viu? Mas aí você tem que ter fé. Porque sem fé, você não pode mover as montanhas que o Senhor fala. Sim. Com a fé do tamanho de um grão de mostarda, você olha para a luta, olha para os montes e transporta ele. E eu uso a minha fé. Às vezes muitos dizem, mas para, não dá certo. Dá certo, mas Renata. Eu comecei a ser abençoada com meus veículos. Isso. Ali em Catiguá eu ganhei um. O pessoal fala assim, é coisa de louco, mas não é, gente. Não Deus de é louco, maravilhoso. Eu orei para um varão e ele estava perdendo uma firma e ele chegou com um carro na porta da igreja e me entregou a chave. Está ali, Catiguá todo sabe. Que glória, foi um dos carros, depois... Aí eu comecei, nós tivemos o culto, né? Ficamos 6 anos ali em São José do Rio Preto, ano da pandemia. E Deus usou aqueles que tinha para me abençoar também. Amém. Então, é você confiar. Sim. Eu tenho que trabalhar para ter as coisas. Não, nós temos que trabalhar. Sim, com certeza. Temos que trabalhar. A Bíblia diz que nós temos que ver nosso suor. O Senhor me chamou, o Senhor me tirou, fechou as portas para mim. Eu trabalhava, fechou as portas e diz, eu vou te sustentar. Então, eu não tenho vergonha de dizer que o Senhor, né, usa as pessoas abençoadas para me abençoar. Mas não é só no carro. Não. É nas vestes. Sim. Em tudo que eu preciso. Tem uma testemunha aí, ó. Ela está me ouvindo. Então, sabe que Deus contempla. Sim. E Deus foi contemplando. Da primeira caminhonete que eu tive. O pessoal passa e vê e fala assim, olha, a missionária comprou, mas foi o Senhor que deu, né? Conta esse testemunho, porque eu fiquei sabendo, porque o pessoal vai comentando, né? Ele vai assistir, eu comentei lá, em São José do Rio Preto. Conta esse testemunho. Eu fui lá, eu comecei a abrir igreja numa casa. Sim. Eu quero agradecer muito a Deus pelas vidas, e eu tinha um carro tradicional. Sim. Aí um dia o irmão disse assim, vai na minha garagem. Vai na minha garagem que eu tenho algo para lá. Né? Não falou que ia me dar. Uhum. Aí eu cheguei lá e até eu dei o meu carro pro meu filho e levei o carro dele aí em troca para mim comprar. Eu acharia assim, né? Uhum. E chegou lá, a primeira minha Hilux, estava assim, ele perguntou para mim, vai lá ver se agrada. Olha. Então, irmãos, Deus, ele é maravilhoso. Eu disse, eu não tenho dinheiro para pagar. Porque a gente tem que viver um livre-arbítrio, assim, um livre aberto. E viver como dá, né? Assim, não tem como... Ele falou, eu vou ficar com esse carro, pode levar. Começou os milagres, assim. E tem continuado o milagre, assim. Então, o que os irmãos fazem, eu jamais, sabe, eu não tenho como agradecer, assim, porque o milagre é muito grande, as bênçãos são grandes, e eu não viro as costas. Não vira. Muitos viraram para mim. Muitos. Muitos receberam milagres,
e virar as costas. Mas eu não viro. Eu tô lá na Pentecoste, viu? Tô lá no altar da Pentecoste, às vezes eu tô no meio da igreja, ali com os irmãos, eu tô ali. Eu a recebo de braço aberto. Sempre com carinho, né? Eu fui lá esses tempos, lá no Congresso das Irmãs, né? Então, assim, a gente vê que mesmo que eu fiquei um tempo com a missionária, depois saí, mas é uma bênção. Uns 15 anos atrás, né? Foi, né? Não, quando começou a igreja. Então, fiquei 10 anos lá. Uns 20 anos atrás. Foi 25. Foi comecinho de lá. Foi. Né? Era menininha, gente. Era menininha. Era uma menininha. Deus falou. Deus falou. E foi uma bênção. E esses milagres, a gente está contando, missionária, porque como você falou aqui, Deus te chamou para a obra. Né? Muitos trabalham, lógico, a gente, como a Bíblia fala, do suor do teu rosto comerás pão, né? Só que tem uns que são escolhidos. Não tem jeito. Deus fala, fui uma. Ela foi uma, né? Tem pastores que trabalham, mas tem pastores que não tem como trabalhar, porque precisa, missionária, que né? Eu não posso. A missionária não pode, porque hoje ela está aqui, daqui a pouco ela está orando, daqui a pouco ela está levando a palavra, e foi dessa forma que o Senhor te chamou, né? Eu vou até dizer para os irmãos, hoje eu não atendi celular porque eu estou aqui, então a bênção está chegando aí também. A bênção, com certeza, porque você está fazendo, né? A senhora está fazendo. Fala, senhora, porque ela é nova, não, né, gente? Não. Você. Pode ser. Pode ser você. Porque a missionária. Não, pode ser a senhora, a missionária Dina Márcia, ela tem um trabalho muito lindo ali na igreja, ela acolhe pessoas que chegam ali depressiva, são libertas pela cura, né? Tá ali. A Neuci, eu quero mandar um beijo para a Neuci, que é de lá. Oi, muitos Evangelista Neuci, beijo para ela, para Tamires, para toda a família, né? A Madalena, o pessoal, o pastor João, a Karina. A Karina tá uma bênção, fiquei muitos anos sem ver. E ela tá uma mulher de Deus, né? Porque ela era tímida. Ela era. Né? A Karina era tímida. E é um milagre, né? Que Deus fez com ela, né, missionária? É um milagre. Porque ela era tímida. Tem uma família abençoada. Sim. Uma família abençoada, uns filhos lindos. Me deu uns netos maravilhosos. Qual que é o nome deles mesmo que eu perguntei? Felipe, de 15... E o Benício de 3. Lindos meninos, uma bênção. A Karina, quando a gente começou lá nos Jovens, ela não queria nem pegar no microfone. E Deus está usando ela poderosamente. Eu vi ela lá conduzindo as irmãs. E conduz. E fala um pouquinho, já que nós entramos no detalhe da Karina, como que você criou ela no caminho, né? Então, eu me converti, ela tinha 8 e o Bruno tinha 10. Sim. Mas eu fui para assim, as pessoas que oravam comigo eram pessoas muito doutrinárias, né? Assim, não era que nem às vezes as pessoas dizem assim, as pessoas têm uso e costume. Não, uso e costume é lá de fora. Nós temos a doutrina dentro da boca de Deus. Sim. Só que eu fui criando ela do jeito no ministério que eu estava. Né? Eu até quero dizer, o meu pastor, ele foi buscar meu filho no campo de futebol. Ele tinha 10 aninhos. Foi lá e disse, chegou à noite, ele passou para mim, falou, fui buscar o seu filho lá no campo de futebol, porque o lugar dele é dentro da igreja. Você vê como que eram os mistérios, né? Hoje, então, e foi criada, minha filha foi criada assim, né, adorando ao Senhor dentro da casa, não faltava na igreja. Sim. Não faltava. Todos os cultos ela estava comigo. E aí, hoje está aí uma bênção de Deus. Bênção. Uma importância de você orar, de você levar ela, né, senhora, levar ela para a igreja, né? E ela desde pequenininha, e todo mundo que passa aqui eu falo isso, a importância da mãe ensinar o filho no caminho. Tem que ensinar. Mesmo o mundo querendo oferecer algo, mas explica dentro da boca de Deus. Amém. Porque amanhã o Senhor não vai te cobrar. Sim. Se alguém dizer, fulana caiu, mas você lembra, eu ensinei, eu não aceitei o erro. Então você que está aí, não, hoje, né, tudo pode, não pode. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, a Bíblia, você que está dentro da casa de oração, porque, né, ali ouvindo, não mudou, a palavra de Deus não mudou, ela continua a mesma. Então nós temos que viver, se queremos milagre, queremos morar nos céus, vamos viver dentro da boca do Senhor.
Dentro daquilo que ele nos chamou. Nos né? chamou. Porque hoje é tudo modernidade, pode isso, pode aquilo. Né? Mas às vezes não pode. A palavra de Deus, ela já nos dá a instrução de como andar, né, no caminho. Às vezes as pessoas dizem assim, o crente é cafona. Eu escuto muito isso. Não, o crente não é cafona. Não. Crente é uma palavra que eu quero dizer para você que está aí do outro lado. Crente até o adversário era. Ele era um anjo de luz. Né? Ele quis roubar o trono do Pai. Então nós estamos aqui para falar o que o Espírito Santo Deus manda. Então, eu sou crente, o fulano... Não, nós somos um povo de Deus. Amém. Povo de boa obra. Um povo que chora junto com aquele que não está necessitado. Depois sorri. Verdade. Sorri pelos milagres. Sim. Como eu estou muito grata pelo nosso Deus, da irmã Renata estar aqui. Amém. A campanha, fiz a campanha Fez uma lá. Você pode ver que teve milagre. O milagre. Fora o que foram com elas, também receberam milagre. Receberam, verdade. E tem conta do testemunho lá do colchão pro pessoal. Pode contar. Meu Deus. Pode contar. Posso contar? Pode contar, não tem problema. É o estreito que papai põe. Né? Por isso que eu não gosto que fala comigo. Às vezes fala assim, missionária, né? Não. Se Deus tiver de falar, ele vai falar. Sim. E ela chegou na igreja necessitando um milagre para a filha. E ela não sabia mais o que fazer. E o Espírito Santo tocou, dizer, chegar em casa eu vou te mostrar. Sim. Viu? E mostrou. Nós vamos falar isso rapidinho, já, viu, missionária, sobre o que aconteceu. Eu quero agora, a gente vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Eu quero falar do ER Eletricidade, que está com a gente também. A ER Eletricidade é do nosso irmão querido Evandro Reis, tá? Você que está precisando de serviços elétricos, você pode chamar lá o ER Eletricidade. O nosso irmão Evandro Reis, ele é técnico, tá? Em eletricidade, e ele trabalha já há 26 anos, ele tem 26 anos de experiência nessa área, ele trabalha com residencial, com comercial, com industrial, com reformas e também com acabamentos, trabalhando também toda a nossa região aqui. Você pode pedir o seu orçamento pelo telefone, o 17997755566, que está aí também na tela, que você pode entrar em contato com ele e ele vai até você. Solicite o orçamento na ER Eletricidade do nosso irmão Evandro Reis, que é técnico aí e super experiente, porque a qualidade e atendimento e comprometimento em serviços prestados é com ele, viu? É isso aí, missionária. Vamos contar esse testemunho do colchão, porque a minha filha vivia doente. Ela tá fazendo tratamento, sim. Né? A gente sabe que Deus ele cura na hora dele. Mas era assim, algo que não tinha, era terrível. Né? Eu lembro, eu falei, missionária, eu preciso de um milagre. E Deus fez milagre. Aí eu quero que ela conte, né? Porque é ela que é entrevistada. O milagre foi muito forte. Foi, né? mas aí tem a obediência. A obediência, ela ouviu o que o Espírito Santo falou, ela obedeceu. Sim. Ela disse pro esposo dela, é o colchão. É o colchão. Eu tô falando porque ela tá mandando. Pode falar, pode até falar aquilo que aconteceu. Só que eu fui no estreito, viu? Por quê? Porque o esposo dela não entendeu. Não. Ele não entendeu. Que o Senhor estava mandando e ela disse, eu vou tirar. Ela dormiu no chão. Jogou o colchão fora. Jogou o colchão fora. Ainda foi provada pelo esposo. Sim. Foi provada. Pode contar, missionária. Que você está sendo provada aí por alguém? Aleluia, porque está perto da sua vitória. E ela diz, eu vou dormir no chão. Você dorme no sofá que eu durmo no chão. Ela foi mulher guerreira, irmão. Foi guerreira. No outro dia eu joguei. Jogou. Pus lá fora. E Deus deu a vitória. Aquele colchão que não provinha de Deus foi jogado fora, foi lançado na fornalha e o Senhor deu um novo para ela. E aquele colchão estava com algum mistério ruim lá. Estava com uma reza ao contrário, que atribulava a filha dela, porque os nossos filhos é herança do Senhor. Sim.
Os nossos filhos, a gente ora, a gente às vezes esquece de orar para nós, para orar para os filhos. É verdade. Não é? Sim. Nós que somos mãe, nós sabemos disso. Os filhos às vezes é rebelde, mas nós estamos ali orando. Senhor, converta, Senhor, faz milagre, né? Sim. E a filha dela, ela estava deixando a irmã Renata, assim, ó, sem paz. Sim. É isso que o Senhor mostrava, sem paz. É. E o Senhor entrou, o Senhor falou. E o Senhor, aleluia, tem muito mais para mudar a história. Amém. Eu creio. É a história. Eu creio. Porque Ele te chamou, né, irmã? Amém. Glória a Deus. Você escolheu. Amém, eu creio. E eu falo aqui do meu testemunho, às vezes o pessoal passa aqui que a gente conhece, porque é um testemunho vivo. Eu tô aqui para falar que é verdadeiro, né? Mas tem pessoas também, tem testemunhos, de que a missionária tem imensos, inúmeros testemunhos. O que te traz à memória agora, missionária, de um testemunho que você pode falar para o pessoal que está ouvindo a gente, que de repente a pessoa está passando por isso e Deus pode usar a tua vida agora para essa pessoa. Ai, tem tantos. E eu creio que você que está ouvindo, você vai lá conhecer a missionária, a igreja. Tem tantos. Conta. Eu quero dizer para você, a sua luta, às vezes, ela impede você clamar e pedir. Às vezes você, né, com a sua murmuração, não deixa você orar. Mas eu quero dizer para você, tem um socorro que está nos céus. Ele vê tudo, ele contempla tudo. A minha vida é feita de milagre. Porque eu era um patinho feio, né? Sim. Mas o Senhor me chamou. Ele fez milagres sobrenatural sobre a minha vida, sobre a minha casa. E tudo que nós colocamos as mãos, o Senhor fala e o Senhor resolve. Eu sou só o instrumento, mas quem faz a obra, né? Quem dá um mistério, quem dá um milagre é o Senhor. Às vezes as pessoas dizem, nossa, eu tenho muito assim, falado com Deus, falado com o Senhor sobre as minhas bênçãos. E ela falando para mim, eu tenho tantas bênçãos, tantas bênçãos, tanta bênção. Eu vou falar uma que aconteceu essa semana na minha vida. Às vezes, né, as pessoas, mas isso aí, eu sou muito de fazer o que Deus manda. Sim. E nós estávamos, né, acabou a igreja, o culto, a quarta-feira, né, eu estava comentando, e as irmãs falando, né, de reformar a casa. Uhum. Olha o que Deus faz. E aí eu começou a falar de box, falar, né, as coisas. Aí eu falei, eu não quero, né? Eu não quero box, não. Se Deus mandar, eu aceito. Falei, porque eu tenho que limpar. É o trabalho. No outro dia, parece que o Senhor falou, peraí, eu vou te mostrar que eu sou, né? Peraí. E aí a irmã ligou para mim, nós conversando, ela diz, prepara que eu vou mandar os box pra tua casa. Meu Deus. Então, irmãos, tá vendo? Falei, você nem queria. Eu falei, não, né? Eu falei assim, não queria, porque fica, né? É uma coisa diferenciada. Mas é porque eu cuido da minha casa, né? Eu lavo, eu passo. Sim. Eu cuido das almas, e tem muitas. Sim. Então eu falei, mais um para limpar, né? Mais um. Mas o Senhor falou, peraí, tá faltando. Se tá faltando algo na tua casa, entra, profetiza. Profetiza sobre o teu lar. Profetiza sobre o teu veículo. Profetiza, se você tem terra, profetiza na sua terra. Seja a boca profética do Senhor para o teu casamento. Amém. Para a tua casa, para o teu celeiro. Amém. Viu? Seja a boca profética. Seja a boca assim, que o Senhor agrada e o inferno vem abalar. Então seja a boca profética. Então Deus é fiel para cumprir. Amém, amém. Essa boca profética, a gente tem que sempre falar palavras positivas, né, missionário? Por mais que está difícil a situação, é isso que o Senhor ensinou para você. Ensinou para mim. E você ensina isso para a igreja, a gente vê os milagres, vê as pessoas chegando ali, né? O amor que vocês têm, né? O carinho, o cuidado, né? Mas muitos vêm e vão. Muitos vêm e vão. Só que os que tem que ficar ali, fica, né? Tem uns ali que estão desde o começo. Desde o começo, 25 anos. É assim, vem, às vezes eu falo, eu nem questiono com o Senhor, porque é Ele que, né, que traz.
recebe o milagre e vai embora. Sim. Então, o Senhor fazia isso, né? Ele fazia o milagre, saía, o povo afastava, depois voltava de novo. E é assim. A Pentecoste é um lugar de milagre. Só que é um lugar também diferenciado, é uma igreja, é uma porta assim mais estreita, né? Sim, isso, sim. então eu falo, às vezes as pessoas não ficam, não por causa do ministério, por causa da doutrina. Mas é algo que o Senhor deu Para nós, para não você. posso tirar. Exato. Não posso. Porque é algo que está ali. Não né? posso. Cada igreja tem a sua identidade. Cada um tem o seu... Tem, né? E a missionária vai pegar em várias igrejas, ela vai, né? Eu vou. E ela também, eu falo assim, eu admiro muito a missionária e o pastor, porque vocês têm um trabalho lindo, a gente tem um casal de pastores que vocês ajudaram muito, né? Que, assim, pessoas que jogaram pedra, mas né? E vocês olharam e viram o que Deus tinha. Foi lindo esse testemunho, né? Esse testemunho é maravilhoso. É. Você tinha que chamar ele aqui, né? Sim, nós vamos chamar. Para ele contar, para ele falar Sim. o que Deus fez na Pentecoste. Porque muitos pedrejou, muitos viraram as costas. Não aceitaram até a minha ajuda, né? Mas a senhora vai ajudar? Nossa, e não. Porque eu faço, como eu disse, o que Deus manda. Sim. O Espírito Santo Deus manda. E eles precisavam de ajuda. Sim. E Deus é tão maravilhoso que uniu, estão uma bênção, né? Sim. E Deus tem algo a fazer ainda tremendo. Tem, eu acredito. Sobre a vida deles, né? Sim. E foi um tempo que não vigiou, mas o cair é do homem, quem somos nós a voltar? Sim. E Deus mandou ajudar. Ficou 3 anos conosco no ministério. E olha, chegaram até de divórcio chegou, né? Você vê que ainda quando a gente acha que é o fim, só o começo. É o começo. Chegou no divórcio e quando chegou nossa, era do ministério muito grande, né? Chegou naquela igreja pequena e ali Deus começou a falar e Deus foi fazendo. Foi. Então, junto à honra e glória do Senhor. E vai ficar até... E vai. Jesus voltar. Vai, que são uma bênção. São. E quando chegou, e a missionária abraçou, né? Abracei. Abraçou. E a maior coisa que tem é quando alguém sai do ministério e pede a benção pelo seu pastor. E eles ficaram 3 anos conosco, por eles seres o que são, Sim. sentou no meu sofá e pediu a benção. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Aí não foge, você encontra na rua, vem abraça, né? Não. Agora as pessoas que saem, né? Uhum. Assim, e não dão, então afasta, vê eu de um lado da rua, sai pro outro, é feio, né? Feio. Uma coisa que eu aprendi, missionária, e aprendi assim com eles, porque foi lá meu começo, né? Foi. Que a gente tem que honrar as autoridades espirituais. A Bíblia diz. Eu não vou mentir, não. Várias vezes, muitos anos atrás, a gente não tinha experiência. Falar aquele pastor, não precisa. Eu falava alguma coisa. Hoje não. Hoje o Senhor me ensinou o seguinte: tenha temor, porque é escolhido. Missionário é escolhido, pastor é escolhido. Eu não falo mais nenhum de ninguém. Por quê? Porque eu aprendi que vocês são pessoas escolhidas, né? E a gente tem que honrar e não falar, porque vem maldição sobre a nossa vida. Então, a pessoa que está nos assistindo, se você quer sair, ir para uma igreja, né, missionária, de repente, eu estou aqui, quero ir lá, aí na missionária, peça a bênção, né? Peça a bênção. Um pastor. Pede. Às vezes fala, não precisa, não. É bíblico, né? É bíblico. É bíblico. O que está na Bíblia tem que ser honrado. Amém. Eu só vou aqui fazer uns agradecimentos. E nesses agradecimentos, depois eu quero deixar a missionária à vontade para ela falar o que ela que Deus colocar no seu coração, Amém. Uma palavra. Nós já estamos encerrando, mas ela vai deixar uma palavra para você que está aí, uma palavra profética, porque Deus vai revelar para ela. E você pode fazer uma visita na igreja, pode entrar em contato com ela, e Deus vai fazer grandes coisas. Eu quero agora agradecer os agradecimentos para a Cris Depilação, que é a nossa apoiadora. Ela é design de sobrancelhas. Muito obrigada, viu, Cris,
participação sempre aqui conosco. Você pode entrar no Instagram dela que está passando aí. Então entra no Instagram, no WhatsApp, chama a Cris, que ela está fazendo uma promoção super especial. Você fazendo aí a sobrancelha com ela, virilha, ganha uma massagem nos pés. Tá lá no Instagram, então corre lá para você dar uma olhadinha na promoção da Cris, tá? Beijo para você. A Ivanete Teutônio também, que é manicure e pedicure, também está aí na tela, o WhatsApp, o Instagram dela. Ivanete, obrigado por cuidar das unhas, viu, das minhas unhas. Deus te abençoe, você e a Cris. E tá lá também no Instagram dela todo o trabalho lindo que ela faz nas unhas das clientes. E a Patrícia também, a Patrícia Musatti, da Ateliê dos Cachos, que já deu uma outra renovada nos meus cachos, né? Que tá cuidando dos cachos aqui. Tá aí o Instagram, o WhatsApp dela. Beijo, Paty. Olha, tem um trabalho lindo, lindo, magnífico no Instagram dela também. Ela fez uma iluminação aqui, tá cuidando da nossa imagem. Então, beijo pra você, viu, Paty? E aí, segue elas lá no Instagram, viu, gente? E vocês vão amar o trabalho delas. Muito obrigada, viu, meninas? E eu quero aqui que a missionária agora faça o que Deus mandar, se você quiser falar algo que tenha no seu coração, nos nossos minutos finais, e nós vamos orar, viu, missionária? Quero que você ore. Amém. Você que não conhece o Ministério Igreja Cristã Universal Pentecoste, você está sendo convidada para estar conosco de quarta, de sexta aos domingos, né? Ali cooperando conosco. Vai ser uma benção, é sempre uma benção, e você vai ser muito bem recebido em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Viu? Fica ali na Vila Ingrácia, na Rua Bagé, 277. Isso. Será muito bem-vindo. Tem uma palavra de Deus para a tua vida. Aleluia. Não importa da maneira que você se encontra neste momento. Amém. Que o Espírito Santo de Deus vai a teu encontro. Aleluia. Jeremias 33 diz assim: clama a mim, respondei-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Essa palavra, aleluia, é uma palavra profética para a tua vida. Aonde chegar, aleluia, você possa receber da parte de Deus o seu milagre. Clama a mim, respondei-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Então, aleluia, quando eu sempre falo, segura o anjo e não deixa ele embora. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Você ouviu aí a palavra. Então, procure a Igreja da Missionária. Procure a missionária. Ela tem um trabalho muito lindo, né? Eu creio que esse testemunho vai chegar em muitos lugares, né? Vai estar passando aí na TV, no YouTube. E você vai ser edificado. E é uma bênção estar com a missionária aqui. E você vai lá conhecer um pouquinho da obra, né? E também e Deus vai fazer uma obra, né? Deus faz obra. Vai fazer uma obra da do milagre, né? Amém. 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 E eu quero agradecer a todos, né? Os filhos pentecostes, os que não são pentecostes, né? Que aqui nós não estamos falando de placa. Sim. Nós estamos falando de um Deus vivo. Amém. Né? É aquele que nós estamos recebendo minuto e segundo em nosso coração para ele fazer morada. E quando ele voltar, nós subimos para os céus e cantar o hino da vitória. Amém? Então, que Deus o abençoe, que a paz de Deus baira sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. E para a gente encerrar, missionária, Amém. eu quero que você faça uma oração por nós. Amém. E depois a gente já... Você pode ficar sentado. Ah, pode? Pode, fica. Então, onde você está? Onde você vai assistir esse vídeo. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, aonde estiver a sua enfermidade, a sua luta, coloca na mão do oleiro. Ele amassa o barro e faz novo. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, neste momento, não sei aonde vai chegar, mas eu tenho certeza que vai chegar aos 4 cantos, Senhor. Porque a tua palavra diz, clama que o Senhor responde. Senhor, a esses que estão do outro lado, pedindo a misericórdia, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha visitar um filho, visitar uma casa, o celeiro, abrir porta do trabalho. Senhor, eu como profeta, aleluia, eu quero profetizar, aleluia, sobre a cada um, que, aleluia, as bênçãos sem medida recalcada sobre a vida dos seus. Abençoa este lugar, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Eu creio. Amém. Muito obrigada, viu, missionária? Deus abençoe. Amém. Né? Sempre Amém. juntas, em nome de Jesus. Né? Amém. 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 E que o Senhor... Eu te amo muito, eu viu? também. A Eu amo missionária muito sabe. você. Amém. Sempre orei. Amém. Sempre orei por você. Amém. Sempre falei pro Senhor onde está, né? Onde E está o- sua ovelhinha? É, cadê a ovelhinha? É. E o Senhor, né? Sim. Eu falo, ó, chegou. Quando a gente ora, Deus manda porque Sim. o Senhor ouviu a oração. É. E E a o missionária Senhor- faz parte, né, missionária, da minha história, né? a sua história, do seu do casamento. casamento, né? Então, assim, eu fico muito feliz em receber aqui e sempre obedecer aquilo que Deus usou a sua vida Amém. para falar para mim. Tem milagres chegando. Amém. Eu creio Recebe. para todos. Amém. Amém. Eu creio. Recebe. E eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora. Compartilhe esse testemunho que possa alcançar muitas vidas e serem tocadas pelo Senhor Jesus. Eu agradeço a sua participação sempre aqui conosco. Compartilhe, porque o Senhor Jesus tem uma grande obra e você também vai fazer essa obra com a gente, compartilhando e chegando nos lares. Beijo grande, beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe. Tchau, tchau. Podcast Adoração com Renata Clemente.